de que candidato está mais próximo? O votómetro Presidenciais do Observador dá uma ajuda a perceber. Basta responder a 15 perguntas e, se quiser, afinar as respostas. E o votómetro revela de que candidato está mais próximo e mais distante. O votómetro Presidenciais está disponível em observador.pt e tem o apoio da Toyota. É 1h. O que têm em comum? Sérgio... As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos com a campanha presidencial. Na Guarda, Luís Marques Mendes promete ser interventivo e procura mostrar a energia da campanha. No arranque oficial de corrida, marcado pela proximidade entre vários candidatos, Marques Mendes agradeceu o calor humano na Guarda, em contraste com os graus negativos que se faziam sentir na rua, e quis mostrar que a rua tem dado sinais positivos. Ainda assim, Miguel Viterbo Dias, o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS, não deixa de atirar aos adversários mais à direita para segurar eleitorado. A noite era de celebração do Dia de Reis, mas num arranque oficial de campanha, com as sondagens em sobe e desce e a colocarem 4 ou 5 candidatos muito próximos, Luís Marques Mendes quis deixar um retrato do que tem encontrado. Não é a mim que as pessoas fazem críticas. Não tenho encontrado críticas a mim ou à minha candidatura na rua. Mas tenho encontrado críticas à situação. Desabafo. E garante que o contacto dia-a-dia mostra sinais encorajadores. Cheio de energia. Sentindo no terreno que as coisas correm muito bem. Mas tenho a noção também que em democracia nunca se ganha de véspera. Mas também tenho a noção de que em democracia só se ganha mesmo no dia da eleição. O apelo ao voto e ao voto útil tem sido uma constante desde o primeiro dia de campanha, numa intervenção na Guarda, em que Marques Mendes garante que vai meter a mão na massa. E eu vou usar toda essa capacidade de intervenção. Não vou ser um presidente passivo. Para isso, há outros melhores do que eu. Eu quero ser um presidente interventivo. E perante alguns adversários, como Coutinho Figueiredo, que tem pescado o olho ao eleitorado mais velho, deixa a dica. E há alguns em Portugal que acham que aumentar pensões é algo que estatisticamente dá cabo das finanças públicas. E nós temos que dizer a essas pessoas com muita firmeza, é a minha maneira de ser. O que queremos é dar atenção a milhões de portugueses. Luís Marques Mendes na Guarda, onde prometeu fazer nestes territórios a primeira presidência aberta do mandato, mas numa corrida que ainda vai no início, para já ainda só se pode agarrar às previsões dos cantares. Viva o nosso candidato que vai ficar em primeiro. Miguel Viterbo Dias com os destaques da intervenção de Luís Marques Mendes num jantar-comício na Guarda. Depois de um dia no interior, esta terça-feira a caravana segue para Torres Vedras. Já António José Seguro dramatiza o apelo ao voto, diz que um voto nos candidatos da esquerda é meio voto nos candidatos da direita. Foi num comício esta noite em Portimão. António José Seguro aparece esta segunda-feira pela primeira vez à frente de todos os outros candidatos na nova sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN, TSF e Jornal de Notícias. E na última ação do dia, o socialista foi recebido por uma sala cheia para apontar baterias não só aos partidos de esquerda, mas também ao Chega e ao risco, João Gama, de uma eventual revisão constitucional. Embalado pelos bons resultados nas sondagens, António José Seguro dramatiza o apelo ao voto e insiste que é o único candidato à esquerda capaz de chegar a uma segunda volta. O voto nesses candidatos é um voto que não conta, porque não permite que esses candidatos possam estar na segunda volta. Mas pode contar precisamente para o campo político que nós queremos combater. Porque acaba por ser meio voto. E quando 2/3 dos deputados se sentam à direita do hemiciclo, o candidato, apoiado pelo PS, avisa para o risco de revisões constitucionais. E como há um campo político que o pode fazer porque dispõe de 2/3 dos deputados na Assembleia da República, é necessário que nós tenhamos na Presidência da República a firmeza, a lealdade aos valores e aos princípios fundamentais da República Portuguesa. E perante uma casa cheia no Museu de Portimão, o socialista insiste na teoria dos ovos no mesmo cesto, mas o problema é mesmo o Chega. O problema não está no PSD. Está precisamente num partido novo, extremista,
que a única coisa que quer é dar cabo da nossa democracia e fazer com que Portugal recue em relação aos avanços que nós já conquistámos ao longo destes 50 anos. E se a sua candidatura é a única que pode representar a esquerda na segunda volta, é também a única, acredita António José Seguro, que pode derrotar Ventura. E há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta. E o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós. É esta candidatura, é este movimento. António José Seguro a encerrar o dia de campanha no Algarve depois de descer as ruas de Lolé, onde evitou criticar o primeiro-ministro por ter entrado em jogo na campanha eleitoral. João Gama a resumir o dia desta segunda-feira de António José Seguro no Algarve. Esta terça, o candidato apoiado pelo PS passa por Grândola, também por Setúbal, antes de participar no debate da RTP. Já Henrique Gouveia e Melo inspirou-se em Sá Carneiro, em Viseu, partiu para um ataque em dose dupla. O almirante não poupou nas críticas a Marcos Mendes e António José Seguro. Num dia de campanha dedicado maioritariamente ao distrito de Viseu, Gouveia e Melo promete ser o candidato da transparência num mundo cheio de incertezas. Nadine Soares. Em Viseu, Gouveia e Melo foi buscar inspiração a Sá Carneiro. No final da arruada parou junto à estátua de homenagem do antigo primeiro-ministro no Largo Santa Cristina. E não tardaram as críticas, especialmente a Coutrinho Figueiredo, que dizia ter na candidatura o espírito reformista de Sá Carneiro. Eu julgo que os sociais-democratas de hoje devem se inspirar nele e mais nas preocupações sociais deles, porque às vezes estes neoliberalismos que nos cercam esquecem muitas vezes que o mercado não resolve tudo. Já em Castro Daire continuaram a chover críticas, desta vez em dose dupla. Gouveia e Melo deixou duas questões com a mira apontada a Marcos Mendes. Nós desejamos um presidente submisso ao governo, uma marioneta do governo, um presidente que esteja dependente para ser eleito. E outra, António José Seguro. Um projeto que é tentar ir fazer oposição para a presidência, para fazer um suposto equilíbrio. Não, o equilíbrio não se faz com uma ideia partidária. O equilíbrio faz com isenção, com independência e de forma suprapartidária. A fechar o segundo dia de campanha, o almirante puxou ainda do trunfo internacional. Com a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela a crescer, Gouveia e Melo apresenta-se como o melhor candidato à presidência. Para este mundo em que hoje estamos mergulhados, quero-vos dizer que, num tempo de incerteza, eu venho oferecer confiança. Que num tempo de ruído, eu venho oferecer serenidade. Que num tempo de divisão, eu venho oferecer união. Os destaques do segundo dia de campanha do almirante Gouveia e Melo pelo distrito de Viseu. Este é um trabalho da jornalista Nadine Soares, que está a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia e Melo. João Coutinho Figueiredo respondeu esta noite aos ataques de Sebastião Bugalho. O eurodeputado da AD tinha acusado o ex-presidente da Iniciativa Liberal de não ter tomado nenhuma medida que tenha mudado a vida dos portugueses, nem ter redigido qualquer solução no Parlamento Europeu. Ora, esta noite, João Coutinho Figueiredo reagiu desta forma. Nestes quase 2 anos de Parlamento Europeu, fiquei a conhecer muito bem Sebastião Bugalho. Portanto, prefiro nem comentar essas declarações, que tenho a certeza que ele um dia virá a retratar. Mal fora que uma carreira inteira e uma vida inteira fossem determinadas pela opinião de um ex-comentador, quem sabe se futuro comentador também. Sempre na posição que mais o melhor ajudar a equipa. Muito obrigado. João Coutinho Figueiredo abordou também a sondagem da Pitagórica, que o coloca em quarto lugar nas intenções de voto, com 18%, num empate técnico com Seguro, Ventura e Gouveia e Melo. O inquérito coloca o candidato liberal à frente de Luís Marcos Mendes, que aparece em quinto lugar, o que para João Coutinho Figueiredo mostra que Marcos Mendes está a fazer o pleno. As sondagens já têm dado Marcos Mendes em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, faltava-lhe o quinto, portanto está a fazer o pleno. São declarações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal durante um jogo de futebol que juntou dezenas de apoiantes esta noite na Alta de Lisboa. E António Filipe insiste que não vai desistir da corrida a Belém. Foi em Grândola que o candidato apoiado pela CDU assegurou que não foge ao combate. António Filipe foi de novo questionado sobre a hipótese de deixar a corrida. Diz que a candidatura que apresenta é insubstituível. Já me fizeram muitas perguntas ao longo destes últimos dias se apicarava de alguma forma a possibilidade de desistir. E eu já disse, bom, eu imagino que com que cara
é que eu aparecia perante tantas pessoas que disseram, quando a candidatura apareceu, que dizemos, finalmente temos um candidato em quem podemos votar, finalmente um candidato em que podemos confiar, finalmente a possibilidade de eleger um Presidente da República que esteja do nosso lado, que esteja do lado dos trabalhadores, que esteja do lado da defesa da Constituição. Então e agora com que lado é que eu dizia a essas pessoas, afinal esqueçam, votem no outro qualquer? Impensável. Sobre a sondagem da Pitagórica, conhecida esta noite, António Filipe desvaloriza e diz que o resultado é 0-0 para todos. Onde aparecer muitas sondagens. Bom, e provavelmente vão pedir, bem, comente lá a sondagem. Olha, eu vou dizer o seguinte, como nós vamos ter sondagens todos os dias, não vale a pena comentar a de hoje, o melhor é comentar a próxima. E como a seguir à próxima há de haver outra, eu fico para comentar a sondagem do dia 18 de janeiro, que essa é que é a sondagem real. Porque essa sim, essa é a única que exprime realmente a vontade dos portugueses, é o verdito das urnas, e até lá, caros amigos, até lá há 0-0. Foram palavras de António Filipe em Grândola esta noite num jantar-comício com mais de 100 de pessoas. Mudamos de tema. Na saúde, há mais 40 mil pessoas sem médico de família em Portugal do que há um ano. A situação piorou, apesar de Luís Montenegro ter anunciado um plano de emergência para a saúde. São estes dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários, com Martim Madeira destaque para esses 40 mil utentes que não têm médico de família em comparação com 2024. Um número mais alto em 2025 do que aquele que foi registado em 2024, um aumento de 2,3% entre um ano e o outro, o que significa 40 mil portugueses sem acesso a um médico de família na área de residência. O número de utentes sem médico de família atribuído voltou a aumentar em dezembro, à semelhança do que já tinha acontecido nos meses anteriores. Segundo os dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários, no final do ano de 2025 havia cerca de 1.500.000 utentes sem cobertura, uma subida de cerca de 6 mil pessoas sem médico de família em relação ao mês de novembro. Este é o terceiro agravamento mensal consecutivo em 2025 do número de utentes sem médico de família. De setembro para outubro foi de 30 mil utentes e de outubro para novembro houve um aumento de 14.159 utentes. O jornalista Martim Madeira com mais detalhes sobre os dados do bilhete de identidade dos cuidados de saúde primários. Este é um artigo assinado pelo jornalista Tiago Caeiro. Está em destaque no site do Observador. E na Venezuela, a presidenta interina Delcy Rodrigues já prestou juramento para assumir o comando político do país. Delcy Rodrigues torna-se presidente interina da Venezuela, ela que até aqui era vice de Nicolás Maduro. O Supremo Tribunal ordenou que Rodrigues assumisse as funções de chefe de Estado para um mandato renovável de 90 dias. As Forças Armadas apoiam a governante. Esta tomada de posse aconteceu no mesmo dia em que Nicolás Maduro teve a primeira audiência em tribunal nos Estados Unidos. Durou menos de 1 hora, com Maduro a declarar-se inocente e a dizer que é um prisioneiro de guerra. A próxima sessão do julgamento do presidente deposto da Venezuela é só daqui a mais de 2 meses, ou seja, dia 17 de março. Fica por aqui este Jornal da 1 da manhã, informação também, mas está de regresso daqui a pouco à 1h30 com o síntese de notícias.